pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós temos conosco a professora Lorelai Gomes Garcia, professora titular, pesquisadora de produtividade do CNPq, professora visitante para a cátedra na Universidade de Massachusetts, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia como bolsista do CNPq. Lorelai, se você quiser complementar com alguma outra coisa, você fica à vontade. Não, obrigada, Alice. Acho que não, só que você já falou que eu sou pesquisadora, né, e naturalmente esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é uma das pesquisas que eu desenvolvi. E antes de entrar nos slides, eu queria contar uma coisa, porque ela tem muito a ver com o processo de pesquisa, sabe? E as surpresas que ele traz, do caminho, seja lá no começo, no meio ou no fim. E que eu aconselho sempre a estar preparados. E mais, quando forem planejar as pesquisas dentro de um tempo que é fixo, né? Não é elástico, né? Você tem 2 anos para uma dissertação, 4 para uma tese, então, nisso, considerem que pode acontecer esse tipo de coisa, pode ter algum episódio chocante que acontece. Então, eu queria dizer o seguinte, eu comecei essa pesquisa sem nem sequer imaginar que eu ia cair nessa temática. Por quê? Em 2011, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre comércio sexual, veja só, em áreas indígenas da Paraíba, notadamente a região da Baía da Traição, Mataraca, etc. e tal. Muito bem, aí quando eu terminei a coleta, 2011, 2012, eu tinha uma equipe grande, nessa época estava rolando o programa PNPD, então eu tinha bolsistas de pós-doutorado, era muito interessante. Bom, o fato é que terminamos a coleta, sobrou tempo e sobrou dinheiro, que é o mais importante. Eu falei assim, por que a gente não elege uma área qualquer, com características assemelhadas, assim, zona de conflito, no limite das terras indígenas? Veja, não é terra indígena, ninguém nunca fez pesquisa sobre comércio sexual dentro da terra indígena, jamais, mas era no limite. Como lá tudo é muito imbricado, né, relações não só de territorialidade, trocas, mas também de parentesco com aquelas cidades pequenas que ficam ao redor da terra indígena, falou, vamos pegar uma terra assemelhada. E aí ficamos pensando, tal, conversei com o Perry Scott, que é da Federal de Pernambuco, e ele tinha feito um trabalho para Chesf sobre hidroelétricas, linhas que iam passar lá nessa ilha onde mora o povo Trucá, e ele me deu todos os contatos, desde o pessoal do IBAMA, FUNAI, não, o IBAMA que foi depois, desde o pessoal da FUNAI até os próprios indígenas ativistas, lá do movimento dos professores da Terra Trucá. Muito bem, aí a gente foi para lá, eu e minha equipe, com a firme intenção de fazer isso, né? Um novo campo de pesquisa para estudar o que a gente já estava estudando, que era o comércio sexual, na zona rural, em limítrofe das terras indígenas. Quando a gente chegou lá em Cabrobó, foi assim um limite do inacreditável. Nós fomos visitar, antes de entrar na terra indígena, a gente foi visitar a região e nos deparamos, isso nós estamos em fevereiro de 2013, eu fui com 10 pessoas para campo, em pleno carnaval, né? A gente chegou, viu aquilo lá, aquilo parecia qualquer coisa assim, sei lá, a construção das pirâmides do Egito, era um nível de devastação, de destruição tão grande, um negócio tão chocante, que eu fiquei perplexa. A nítida impressão que eu tive foi, gente, o que eu vim fazer aqui é tão bobinho, é tão perfumaria, é tão irrelevante, perto do que eu estou vendo, sabe? Assim, acho que não faz o menor sentido. E aí a gente adentrou dentro da comunidade, como eu falei para vocês, eu já tinha os contatos que o Perry Scott me passou, fui conversar com a Cláudia Trucá, com o cacique Neguinho, com o cacique Bertinho, ainda não era cacique, era um outro cacique, não. A gente foi conversar com eles, e aí começamos a coletar, e eles nos acolheram muito bem, sabe? Muito bem.
mas eles queriam uma permuta. Eles falaram, olha, tudo bem, vocês vêm aqui, mas o que vocês vão dar em troca para a gente? Falei, olha, no nível material a gente não tem absolutamente nada para oferecer. O que vocês pensam? Ele falou, não, a gente não quer nada material, não. A gente quer que vocês desenvolvam trabalho aqui. Vocês poderiam dar, por exemplo, oficinas. Eu falei, claro que a gente pode. E aí a gente fez uma sequência de oficinas. Então, nós fomos, eu não lembro agora quantas vezes nós fomos, eu não fui todas as vezes, como eu falei, eu tinha os pós-doc, o Oswaldo era um deles, o Túlio, tinha muita gente envolvida nessa pesquisa. Então, nós fizemos uma sequência de oficinas sobre gênero e sexualidade, mas eles queriam coisas um pouco mais, sabe, palpáveis. E eles tinham um grupo de teatro. Aí eu coloquei na equipe um conhecido meu, que era diretor de teatro, que, aliás, já faleceu. O nome dele é Zé Guilherme. Não sei se vocês conhecem. Ele foi até daquele grupo, aquela banda Cabroeira, logo no início da Cabroeira. Era uma figura incrível. Foi lá e ministrou uma oficina de teatro porque na comunidade indígena Trucá existia a organização dos professores, a organização de teatro, eles são ultra articulados. Muito bem. E aí foi isso, a gente fez, e depois participamos junto de construção de adobe. Nós ficamos na área de fevereiro de 2013 até o final de 2015. E depois aí eu viajei, fiquei de 15 até 16, o segundo semestre de 2015, 16, fiquei fora. Quando eu voltei, vamos dizer, em março de 16, a gente ainda fez uma nova incursão na área, mas não aqui. Esse aqui é o eixo norte da transposição de São Francisco, que foi a zona que foi explorada por mais de 2 anos. Em 2016, a gente foi para o campo do eixo leste, que é esse que entra na Paraíba, tá? Que é a região dos índios Pipipã, já é outra coisa. Pode passar, por favor. Sim, antes de dizer uma coisa, eu já apresentei isso daqui. Aliás, depois, se ainda sobrar tempo, eu mostro os slides que eu fiz em inglês, porque eles têm muito mais fotos. Porque o português foi feito para o Alas, a data está errada, foi o Alas de dezembro de 2017, lá em Montevidéu, mas eu mostrava isso para o pessoal e falava assim, é só para vocês darem uma ideia, porque o discurso governamental na época, para justificar a obra da transposição, 2 pontos. Onde não há água, não há desenvolvimento. Sem desenvolvimento, sem água não tem desenvolvimento. Então, eu mostrava essa foto para dizer, olha, aqui está a água, tá vendo? Esse é o desenvolvimento, gente, presta atenção, né? E começava a fazer a exposição. Pode passar. Isso é a beira do São Francisco em Cabrobó. Então, aqui é uma frase do Apolo, Eric Lisboa. Eu adoro ela, assim. O São Francisco é um milagre da natureza, porque é um rio que corre ao contrário. Ao invés de seguir para o sudeste, oeste ou sul, como os outros rios da região, ele ruma para o nordeste, devido a uma falha geológica chamada Depressão São Franciscana. Sua importância histórica é ímpar, pois serviu de caminho para o interior do país e de ligação entre o sudeste e o nordeste. Para aí trouxe água, fertilidade, gente, trabalho, alimento, energia, beleza, cultura e história. E é tido como o rio da unidade nacional. Essa frase é do Apolo Ehringer. O Apolo Ehringer foi o coordenador da caravana contra a transposição do Rio São Francisco, que em 2007 saiu lá de Belo Horizonte, porque ele é da Federal de Minas Gerais. Eles subiram lá da nascente do São Francisco, não foi nem de Belo Horizonte, saíram da nascente de São Francisco e foram vindo, e parando e engrossando e pegando gente pelo caminho. Eu os conheci em 2007, quando eu estava na coordenação do Prodema, e eles vieram a João Pessoa, teve um debate na OAB, estava todo o movimento social em peso lá, né? Tinha de tudo, tinha índio, tinha sem terra, tinha ambientalista, e eles, durante a parte da manhã, eles participaram do debate, a caravana como um todo, e à tarde eu convidei eles para vir ao Prodema, mas foi
quase um fiasco, eu diria. Foi muito pouca gente, eu fiquei muito revoltada. Mas conheci o Apolo nessa ocasião. Quando a gente fez essa pesquisa, quando a gente concluiu essa pesquisa, resolvemos fazer um livro, eu convidei o Apolo para fazer o prefácio, e aí ele fez. Então, essa é uma frase que está no prefácio do livro. Podemos seguir. Isso, o que te interessa aqui é dizer que o São Francisco é um rio completamente diferenciado para ter um papel histórico, geográfico, cultural imenso, né? Quer dizer, graças a ele que a gente tem essa configuração toda de não desertificação é uma palavra muito forte, mas essa crescente aí de fertilidade que ele traz para essa área. Então, ele vem lá de baixo, tal, está subindo aqui. Eu esqueci o número, mas eu lhe digo que é aproximadamente entre 7 e 8 barragens antecedem a transposição do São Francisco, tá? Sendo que nossa história vai começar aqui, né? Onde está a Petrolina, bem pertinho de Cabrobó, não dá 200 quilômetros, não me lembro exatamente. Petrolina aqui, que barra o curso do rio, fora as outras barragens, e mais, com projeção de construírem mais ainda. Ou seja, depois, quando a gente for ver o discurso dos pescadores, eles vão falar, sobretudo dos vazeiros, eles vão falar, com o tempo, o rio foi afracando, né? Foi perdendo as suas forças. Então, barra aqui. Então, aqui está o eixo norte, como eu falei, ele sai de Cabrobó para ir até lá o Ceará da irrigação do agronegócio aqui. E o outro Pipipã mora aqui. Vocês estão vendo a minha mão? Não? Que pena. Vocês estão vendo essa linha aqui vermelha que fala eixo leste? Aqui é aproximadamente perto de Paulo Afonso. São umas cidadezinhas bem pequenininhas que tem nessa região de Pernambuco, e aqui, quando chega no Rio, é a barragem de Itaparica, que é onde fica Paulo Afonso. Tá? Localizado geograficamente, esse daqui corre para o norte, né? O eixo norte vai para o Ceará, e o leste sobe e entra na Paraíba. Pode mudar. Tá, isso também essa é uma gravura da Caatinga, a gente tem muitas fotos, né, mostrando o que é a Caatinga, e sobretudo quando fui apresentar para o público estrangeiro, que não conhecia, não tinha ideia do que vem a ser esse ambiente, né, e você explicar que aqui é um dos lugares de todas as regiões semiáridas do mundo, é a que tem maior pluviosidade, né? Chega a chover até 800 milímetros por ano. Por quê? Porque a Caatinga, apesar de ter essa cara, sei lá, meio filme de Glauber Rocha, né? Eu diria filme com Glauber Rocha com algo de modernidade, porque hoje em dia você tem saco plástico, lixo, essas coisas, né? Que eu fico revoltada, que eu sou uma pessoa revoltada com essas coisas. Mas tem. Não, volta lá na Caatinga. Então, apesar disso, a adaptabilidade das espécies da Caatinga é altíssima, né? Então, você tem, é um ambiente, assim, duro, difícil, mas com altíssima capacidade de resiliência. E isso é uma coisa que se deve destacar. Está tudo verde, né? Exato. Duas gotas de chuva, brotou. Mas, atenção, com o que se tem percebido ao longo das, sei lá, 3 é demais, mas 2 últimas décadas, quem está mensurando, quem está estudando desertificação, que não sou eu, mas eu tenho essas informações, percebe que a própria capacidade de resiliência já está comprometida. Já não é aquela explosão, né, fenomenal, que caiu 2 gotinhas de chuva, como é que eles falam? O mandacaru florou e mais outras coisas, né? A água correu no sertão. Mas, de qualquer forma, é um ambiente que, se ele não está comprometido, ele é autossustentável, de alguma forma, né? Apesar de longos períodos
de estiagem. Quando a gente chegou lá em 2013, eles falaram para a gente, olha, aqui não chove, sei lá, há 3 anos. Era uma poeirada, o negócio assim, brabo, né? Aí, nas próximas viagens, já foram viagens que, né, que já tinha que levar até, os meninos foram com guarda-chuva, porque já estava chovendo, né, esse tipo de coisa. Muito bem. Mas aí, então, você tem um rio afracado, represado, sei lá, não só por Sobradinho, mas outras 5 barragens que vêm antes, e depois, entre o São Francisco e o mar, até chegar lá em Penedo. Lembra que a gente foi, Maristela, em Penedo? Lembra? Até chegar lá, o rio já perde muito da sua intensidade, da sua força. Eu não ouvi nada que ela falou. Da Maristela está desativado. Maristela, seu microfone... Não faz mal. Eu só perguntei se ela lembra. A gente foi para... Pode passar. Então, aí fica a questão da pesquisa, né? E é uma coisa que eu não vou responder, eu só vou perguntar no sentido de provocar para o pessoal, depois que terminar a exposição, responder, né? Ou seja, o desprezo pela visão ecossistêmica da vida da Terra, por parte tanto de governos quanto de empresários, que controlam os instrumentos de gestão das bacias hidrográficas, deixa qual perspectiva para os seres vivos? Quando eu estou falando de seres vivos, eu não estou me referindo à espécie humana, naturalmente, não é? Seres vivos são os seres vivos. E como a gente vai ver, tem muita gente entendendo o rio como um ser vivo, né? Que é o que interessa. Pode passar. Então, bom, aí... desculpa, esqueci. Fazer um pequeno intervalo. Essa pesquisa virou esse livro aqui. Consegue ver? Consegue ver, Alice? Levanta mais um pouco. Levanta mais. Aí. Isso. Consegue ver? Ele foi publicado em 2018, é o fim da pesquisa, e ele foi publicado antes, em 2017, ele tem a versão inglesa dele, tá vendo? Levanta mais um pouco, Lorelai. Isso. Ok? É isso. Então, aí esse livro, ele é composto, esse livro que é o resultado da pesquisa, né, hoje eu estou dando uma panorâmica, mas o resultado... Peraí, me apareceu uma tela aqui. Esse livro, ele é composto de várias partes, né, o sertão e a sua história, que a gente vai buscar desde todo sempre, né, aí também entra essas histórias, a transposição do Dom Pedro, de tudo mais, usamos muito Euclides da Cunha. Depois tem um capítulo só sobre o povo Trucá, quem são eles, de onde eles vieram. Usei muito a pesquisa da professora Mércia, de Campina Grande, ela historicizou isso direitinho. Pipipã tem muito pouca informação, mas, de qualquer forma, há notícia, registros deles lá na Serra Negra, desde o século XVIII, pelo menos o mais antigo que eu encontrei foi esse. Não estou dizendo que não existam, né? Mas eu não sou uma especialista em Pipipã, eu apenas sei que eles existem, fui lá, conversei, entrevistei caciques e lideranças. Depois vem as lutas, e entre as lutas está a caravana, que é essa que eu já mencionei, em 2007, na caravana veio todo mundo, veio desde ambientalistas, veio um monte de cientistas, veio o Ministério Público, olha, veio igreja, veio todo mundo que estava contra esse projeto. Lembre-se que, nesse momento, Dom Capio está fazendo a greve de fome dele, né? Luta jurídica, né? Também a briga foi toda para os tribunais, e não sei se vocês têm ciência e lembrança, mas ela termina com uma decisão monocrática de uma criatura chamada Sepúlveda Pertence, que pegou anos de luta do Supremo Tribunal, tal, não sei o que, até chegar ao Supremo Tribunal. Um dia ele pega aquilo e falou, não, tudo bem, pode construir. Assim, sem mais nem menos. E as lutas do próprio Trucá, que se chamam retomadas. Retomadas não tem a ver com a transposição, as retomadas vêm desde...
anos 60, talvez, eu não estou segura, eu tenho que me lembrar disso, mas são retomadas pela terra, tá? Pela terra, porque eles eram proprietários da sua terra, depois aqui, desde o século XVIII, que também tem registro da presença dele nessa região, na Ilha Assunção, a igreja se apossa das terras dele, depois a igreja arrenda para fazendeiros de arroz, né, risicultura, e aí eles, a partir do século XX, que eu não estou lembrada da data, começa primeira, segunda, terceira retomada. Retomada é uma estratégia que eles têm, eles vão, ocupam para depois brigar, né? Essa ocupação confere legitimidade a eles. E eles conseguiram. Entretanto, apesar da retomada não ter nascido, não ter vinculação nenhuma com essa obra ela é tão desgraçada, chamamos assim, que ela foi motivo da 7ª e última retomada, tá? Então, nessa ocasião, eles fecharam a estrada, e aí tem uma foto que eu acho lindíssima, que mostra realmente o que é o Estado e o que é a sociedade. Daí o Estado é a configuração do Estado, tenha lá a ideologia que for, ele continua sendo Estado. Vamos lá. Lorelai, bom, então falando... Lorelai, o pessoal já está perguntando do seu livro, viu, das referências. Tá bom, mas depois a gente fala, né? Não precisa falar, você tem, você passa para eles, né? Você passa. Bom, vamos lá. Então, o povo Trucá vive nesse cenário natural e político. O território dos Trucá está junto do Velho Chico, e a maior parte deles vive na Ilha Assunção e outras pequenas ilhas que tem lá. Agora, tem ilhas que não são habitadas, que são ilhas exclusivas para ritual. Né? Eles tomam barco, eles pegam uma canoa, vão até lá, tomam a jurema, ou não, que cada ritual tem, né, os seus elementos, que eu também não sei dizer exatamente, tomam a jurema, ficam lá, dançam o toré, fazem a mesa, ou fazem particular, mas sobretudo o toré. E aí, eles voltam no dia seguinte. Então, lá ninguém mora, lá é lugar que só eles moram. Esse rio da vida dos indígenas que aqui vivem é de vital importância, e não é concebido como um mero recurso natural, mas é uma entidade relacional a quem eles devem reverência. Para eles, o Rio São Francisco, ou Pará, né, como eles chamam, parte da sua simbologia de vida. Já instaurada a civilização portuguesa, o Pará se torna oficialmente São Francisco, mas também por sua importância de vida é chamado pelas populações de Velho Chico. Não fosse a inserção de cientistas e ativistas, os incautos poderiam entender que se trata de um embate entre o passado rural e pré-moderno e o futuro civilizador, ou seja, grandes obras de engenharia. Não esquecer, o PISF, né, o Projeto de Transposição, é a maior obra do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento. Então, como é que você vai travar um plano maravilhoso desse, que vai tirar o Brasil, né, tirar o país do seu atraso, das suas carências e necessidades? Mas não é uma questão de pensamento rural e pré-moderno contra o futuro civilizador, no modelo da sociedade urbana industrial. Contudo, isso se trata de uma falsa percepção, porque a resistência não é a expressão do mundo agrário estagnado contra os avanços da modernidade industrial. Pode passar, por favor. Oi. Eu passei. É esse, Lorelai? É esse slide? Não sei qual que estava. Esse é o que vinha depois? É ele, ó, tá vendo? Esse, agora pode passar. Então, aqui agora eu vou citar o cacique Bertinho, tá? Quando eu comecei a minha pesquisa, o Bertinho não era cacique, ele era um pajé, e também ele é artesão. Ao longo dos anos, ele se tornou... Eles também têm muita briga entre si, sabe? As coisas preferi nem entrar, deixa eles lá com as brigaiadas dele, é uma família aqui contra aquela, eles têm briga pelo poder, deixa, não era esse meu objetivo, no fim das contas, né? Então, aí diz o Bertinho, porque aí no pé do serrote foi degradada a mata que tinha, para construir lá. Eles dizem, não vai ter impacto, mas uma pedra que a gente tira do local já modificou a natureza. E para nós, o que dói mesmo é saber que, além de destruir a natureza, os pobres não vão ser beneficiados com essa água, que é o pior. Na época que o exército veio,
Todo mundo sabe, né, que eles usaram mão de obra do exército para fazer as aberturas, não dos canais, mas para limpar o que eles chamam, limpar o mato, ou seja, degradar tudo mesmo, né, na caatinga, vê se pode. Quando o exército veio, o número de prostituição, segundo a Secretaria da Saúde, o número de doenças sexualmente transmissíveis aumentaram bastante, porque veio gente de todo o país, veio gente trabalhar. E a questão da droga também aumentou bastante. Aí o prejuízo. Não esquecer que Cabrobó fica no quadrilátero da maconha, quadrilátero, polígono da maconha, que lá corre solto adoidado. Quando um cara de lá da região fala que a droga aumentou, o caso é muito sério, tá entendendo? Naturalmente, ele não deve estar se referindo à maconha quando ele fala isso. Ele está falando de drogas que vêm de fora, né? Sintéticas, né? Industrializadas, ele não está falando nem de maconha, e a Jurema eles nem enxergam mesmo como uma droga, apesar de ser um alucinógeno. Alucinógeno é um enteógeno que se chama, né? Aí o prejuízo. Nossos jovens que iam trabalhar nessa transposição conheciam as pessoas que eram usuárias e, por decorrência, começaram a experimentar. Acarreta que nós já temos pessoas aqui dentro que também são usuários, e tudo isso por causa da transposição. Passar. Né? O cacique, a Ilha Assunção é dividida em 2 cacicados, né? Uma era o Dão, que depois virou o Bertinho, e o outro é o Cacique Neguinho. O Cacique Neguinho, ele foi ou é ainda vereador da cidade de Cabrobó. Eu acho que pelo PSB, não tenho certeza. Cacique Neguinho também relata as expectativas e o que de fato teria acontecido. Ele diz: quase 90% de quem era pequeno agricultor, que foi para a transposição, não tem condições de voltar para o campo. Não tem como voltar. Aqui não teve incentivo nenhum para a agricultura familiar. As pessoas que estavam na faixa onde passou o canal, que achavam que receberiam indenizações milionárias, ficaram decepcionadas, com uma mão no cano e outra no fecho. Não sei muito bem o que é isso, mas deve ser uma mão na frente e outra atrás, né? Todas as terras que cortam o canal, aqui na margem de Cabrobó, são terras indígenas, mas ninguém tem título de terra. Eles prometeram que iam revitalizar o rio e até hoje nada. E até hoje nada, isso foi dito lá em 2014, 13, 14, e até hoje nada em 2020 é a mesma coisa. O que eles tiveram, que eles conseguiram, foi o asfalto de uma pista da ilha, né? O que mais? Algumas casas do programa Minha Casa Minha Vida, mas algumas. Ainda tem gente morando em casa de pau a pique dentro da ilha que a gente visitou e a gente entrou para ver. Eles têm, na cidade de Cabrobó, eles têm um hospitalzinho que é exclusivo para os indígenas. Na ilha tem posto de saúde, tem um CRAS, né, da assistência social, e cada aldeia tem uma escola indígena. Isso é o que eles conseguiram. É o cala-boca deles para construir a transposição. Mas eles não são nem um pouco bobos e não se deixam engabelar, não. Próximo, por favor. Esse é o Neguinho Trucá. Neguinho Trucá foi para o Congresso, Neguinho Trucá fez bastante barulho, tá? E continua fazendo. Pode passar. Tá. Agora, esse é o Maurílio, que eu vou fazer a questão de ler tudo que ele falou, porque é muito interessante, e mais, eu encontrei um discurso muito semelhante. Vocês lembram quando eles queriam modificar, eles queriam transpor o Tapajós, começou a ter uma briga judicial, aí perderam, parou tudo? Isso já no governo Dilma, vocês lembram? Nas proximidades de Santarém. Quer dizer, você já tinha Belo Monte aqui em Altamira. Aí queriam fazer em Santarém. Não deu certo. Ainda bem, sobreviveu. Lá nesse Santarém, onde eles queriam fazer a transposição, é a tribo Munduruku. Então, eu cheguei a ver pedaços dessa ideia que o Maurílio nos apresenta no discurso do Munduruku. Então, você pensa, ou é uma visão generalizada, ou não, ou é uma articulação política, né, dos povos indígenas na defesa, né, dos seus direitos, suas terras e da sua existência deles mesmos, né? De qualquer forma, ele chama atenção para isso. Então, aqui ele apresenta uma outra dimensão. Então, quando ele diz lá, a terra para o índio, quem falou isso foi o Bertinho, né? A terra para o... desculpa. O rio
para o índio não é um recurso hídrico, é outra coisa, é um ser. Aqui o Maurílio vai agregar ainda uma outra dimensão, que além da natural, vai ser a sobrenatural. E é com isso que eles vão trabalhar, é isso que eles compõem. Aí ele diz o Maurílio. Maurílio é um professor super ativo da Organização dos Professores Indígenas, a Cláudia Trucá também faz parte dessa organização, quase todos os entrevistados ou eram do teatro, ou eram dos professores, ou eram lideranças, né? Vamos lá. Aí diz o Maurílio, essa perna de rio deixaria de ser o rio pequeno, porque a gente ficaria sem essa água. Exatamente aqui iria entrar no canal. Então, para nós isso é um grande impacto, quando se fala dos encantos de luz. Porque é muito fácil a gente sair do nosso povo, sair de Assunção, que é o nome da ilha, e ir para outro lugar. Mas o que faz a gente permanecer na luta? Acreditar na nossa luta são os encantos de luz. E saber que se a gente sair daqui, se a gente se mudar, a gente muda. Mas o encanto não muda, ele permanece no território. Então, se a gente perde a água com a transposição, a água que chamamos rio pequeno, perdemos o encanto. Ele vai procurar, ele deixa de existir. Porque encanto é aquilo que a gente vive. As águas do Velho Chico são encantadas para a gente, têm um poder. Então, é muito fácil para lá. Eu não serei índio. Qual a ligação que eu terei com a sabedoria da minha terra e do meu povo? Qual a sabedoria que eu terei dos meus antepassados? Economia e a subsistência do povo que vive na ilha dependem das águas do rio. Não existe nenhuma outra fonte d'água. Toda agricultura e pecuária usa da água do rio através do bombeamento. Não era assim, tá? Ficou assim depois de todas as barragens e, sobretudo, depois de Sobradinho. Antes eles tinham agricultura de várzea, né, que encharcava, tal. Agora eles têm que ter bomba, agora eles têm que irrigar, mesmo estando na beira do rio. Isso, para eles, é medonho, mas isso já absorveram. A plantação de arroz, cebola, banana, maracujá, tudo é irrigado pelas águas do rio. Bode, carneiro, bovino, pato, porco, galinha, dependem da mesma água. Assim como as pessoas que vivem lá, bebem da água do Velho Chico. Pode passar. Fala aí do cacique Neguinho. Nosso toré é dado com a força do povo, mostrando o que são os elementos da natureza. Nossos cânticos são tanto para a natureza quanto para as matas. Nós dançamos quando estamos tristes, na perda, ou nos momentos de retomada e reivindicação. Hoje, a barragem de Sobradinho, que nunca trouxe lucro para nós, reduziu as águas. O rio não enche mais como enchia, né? Não lava mais as ilhas. Lava ele vai explicar. Não tem mais esse negócio. Eu vou plantar de vazante. Eu digo a você, eu ainda plantei de vazante, mas meu pai e minha mãe que me ensinaram, nós plantávamos de vazante. Mas hoje, se você plantar de vazante, você morre de fome, porque não tem mais vazante. Aqui acho que já é o último ponto. A cosmologia ameaçada e a escatologia apocalíptica de Strucker. O que me chama a atenção dos dias de hoje, das coisas modificadas, são outras religiões entrando, e o nosso povo deixando de cultuar a natureza, de estar dando valor às coisas da terra, às coisas que nós somos criados. Lembrando que o Bertinho, nessa época que deu esse depoimento, ainda era pajé, então para ele isso pegava muito pesado. Chegar no pé da jurema e termos a humildade de pedir licença àquela árvore para extrair aquela planta, para fazermos um remédio, hoje em dia está se perdendo. Nós chegamos à beira do rio e nós pedimos licença para a mãe d'água, que é o encanto das águas, para entrarmos dentro do rio, para pescarmos. E essas coisas estão se perdendo devagarinho. Isso, Bertinho. Tá. Essa é uma imagem da 7ª retomada, que mostra exatamente o que é que eles estão vivendo, sentindo, pretendendo com a obra que já está lá. Agora, Inês é morta, né? Você
aquele elefante branco está lá, sem funcionar, né? Quer dizer, ele foi anteontem, ele foi inaugurado pela terceira ou quarta vez, não me lembro, mas ele já teve muitos padrinhos e, objetivamente, ele ainda não funciona. E essa é a postura deles. E acho que agora vem o último slide, que é o último slide, que é do antropólogo, assim como vocês, que eu não tenho nada a ver com antropologia, vocês sabem, né? Então, eu peguei esse trecho dele que eu achei muito interessante. Ele não escreveu isso com relação aos índios do Nordeste, aos índios do Sertão, mas eu achei que coube que nem uma luva para a situação que eu estava vendo, né? Então, o Viveiro de Castro, do Museu Nacional, fez essa colocação. Isso em 2015. Ele diz: no Brasil, hoje, o que se vê é muito mais que uma neutralização do pensamento nativo. O que se vê é uma ofensiva feroz para acabar com os nativos, para varrer suas formas de vida e, portanto, de pensamento da face do território nacional. O que se pretende hoje, o que sempre se pretendeu, mas hoje os métodos são ao mesmo tempo, cada vez mais sutis e eficazes, sem deixarem de ser brutais, como sempre foram. O que se pretende é silenciar os índios, desindianizar todo o pensamento nativo, de modo a transformar aquela caboclada atrasada toda que continua a resistir. Esse é o modo de existência do índio do Brasil hoje, a resistência, com X, né? Continuar a resistir em pobre, isso é, em bom brasileiro. Entenda-se por bom brasileiro, mal assistencializado, mal alfabetizado, convertido ao cristianismo evangélico por um exército de missionários fanáticos, transformado em consumidor dócil do estoque infinito de porcarias produzidas pela economia mundial. Em suma, fazer do índio, os que não tiverem sido exterminados antes, um cidadão pobre, é claro. Índio rico seria uma ofensa praticamente teológica, uma heresia à ideologia nacional. Para fazê-lo passar de índio a pobre, é preciso primeiro tirar dele o que ele tem, suas terras, seu modo de vida e os fundamentos ecológicos e morais da sua economia, a sua autonomia política interna, para obrigá-lo a desejar consumir o que ele não tem, o que é produzido em terra dos outros, no país do agronegócio, por exemplo, ou nas fábricas chinesas. Então, gente, resumidamente, foi o que a gente... Nossa, cravado, hein? 6h40. Foi o que a gente viu. Se vocês quiserem ver algumas outras imagens, elas estão em outro slide, eu posso mostrar. Se vocês quiserem passar a perguntas, Eu agradeço a sua apresentação. Eu vou passar, então, o e-book para eles. O e-book é a mesma coisa, não é? É sim. Eu vou passar para eles. Eu acho que é, né? Esse aqui. O e-book, eu acho que é. Tem o mesmo título. Então... Tem o mesmo título. Olha, e ainda tem desenhos. Olha que legal. Estou vendo? Essa foto do primeiro slide está maravilhosa. A foto do primeiro slide está linda, linda, linda. Essa aqui também, ela é muito significativa. Essa foto não é nossa. Essa foto a gente se apropriou. O resto tudo é nosso. Essa foto Essa foto é bem o que Euclides da Cunha fala em Sertões, né? Um embate entre o Brasil civilizado e o sertão selvagem ainda, né? Pois é. E aqui você tem essa figura, né? A sociedade é uma sociedade contra, né? O que está plasmado aqui nessa polícia desses cavalos? É o Estado, é a força do Estado. Não é o governo de esquerda, é a força do Estado.
direita, esquerda, é o Estado. É a cara que ele tem. Quando não vai no papo, o Ciro Gomes foi lá. O Ciro Gomes era ministro da Integração Nacional do primeiro governo Lula. Ele foi lá, e blá, 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 e blá, blá, blá. Não, porque vocês vão ter isso, vão ter aquilo, revitalizar. Botaram, como é que é o nome daquele campus que tem lá em Petrolina? Univasf. Univasf. Botaram os pesquisadores lá, deram dinheiro, não, vejam aí, fizeram um livro maravilhoso agora nos últimos anos sobre, né, espécies animais, plantas, do São Francisco, da Caatinga como todo. Revitalização, nada. Depois do Ciro Gomes, eu não lembro quem sucedeu, mas no fim do governo era aquele cara aí de João Pessoa, de Campina Grande, que era ministro da Integração Nacional. Né? Então, pessoal, nós abrimos esse espaço agora para as questões, perguntas. Vocês podem desativar o microfone, se puderem ativar também ativar a câmera, né? A gente planejou 40 minutos para a Lorelai falar um pouquinho sobre a pesquisa dela e o restante do tempo para vocês algum questionamento, alguma curiosidade, alguma indagação. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode desativar o microfone de preferência. Essa foto, Lorelai, é em Cabrobó? Exatamente. Tem uma pequena ponte que liga a cidade, você atravessa o rio, e a Ilha Assunção, que é a principal ilha. Que é uma ilha comprida, e eu não sei quantas aldeias tem, esqueci. Mas eu sei que são 2 cacicados. Várias aldeias. Umas mais prósperas, outras menos. Lorelai, São sim. Quanto tempo de pesquisa? Eu lembro dessa pesquisa. Quanto tempo vocês fizeram mesmo? Eu lembro dessa pesquisa de campo. Nós começamos em fevereiro de 2013 até maio de 2016. 3 anos. Mas não foi ininterrupto. Eu fiquei fora 6 meses, né? E ela foi financiada pelo CNPq, não é isso, Lorelai? Não, ela foi financiada pelo PNPD. Por isso que eu tinha uma equipe muito grande, entendeu? Porque tinha os pós-doc, que eram os subcoordenadores, ficava eu aqui, faz isso, faz aquilo. Não, claro que eu ia para a área também, né? Mas assim, por exemplo, Oswaldo e Cassandra, né? Outra pessoa. E embaixo tinha doutorando, tinha mestrando, tinha aluno de graduação, muito aluno de graduação, tinha ex-alunos que eu carreguei assim, ao longo dos anos, assim, de Lorena, Lívia, vieram comigo assim, por anos e anos e anos, né? Foram indo. Foi interessante. E foi um trabalho muito interessante, a gente andava muito de canoa, toda vez a gente fez amizade com eles. Eu lembro quando você comentou sobre essa pesquisa, a Maristela teve que sair, mas ela parabenizou a apresentação, falou que obrigada. Teve que sair, não teve tempo de se despedir. Pessoal, legal, obrigada. Pessoal, Clara tem uma dúvida aqui, ela não está podendo ativar o microfone, e ela pergunta: quando a missão evangelizadora se instala na tribo, os costumes começam a se transformar. Como você colocou? Não estou entendendo, eu não estou te escutando. Então, a senhora consegue ler no chat? Consigo. Eu estou te escutando muito baixinho. Deve ser a minha internet. Dá uma olhada aí na pergunta de Clara e responde. Não estou vendo nada. Alice, você pode perguntar?
Lorelai, você me ouve? Não, apareceu 2 ou 3 coisas, mas agora, nesse momento, não estou vendo nada. Não, você me ouve? Ah, peraí, deixa eu ver. Você me ouve? Eu só vi um pedacinho. Mas Eu você só vi está um me ouvindo? pedacinho. Você me ouve? Está me ouvindo? Estou sim, alto e claro. Não, ela perguntou sobre a missão evangelizadora entre os Turucá, quando você fala, né? Tá, isso foi lá do século XVIII, né? É. Ela Isso. pergunta, Perpera, né, que antes era tratado respeitosamente como um líder religioso, passa a ter suas crenças comparadas a coisas do demônio. Ela pergunta se você, eu acho que nessa pesquisa de campo, agora, viu alguma coisa parecida. Como no documentário O Ex-Pajé. Não. Aliás, eles foram até um pouco poupados, viu, no século XVIII. Deixa eu falar, eles tiveram até um pouco de sorte, entre aspas, por causa do Marquês de Pombal, né? Tá entendendo? Então, Mas ela pergunta na pesquisa da senhora. um mínimo de autonomia preservada para suas práticas religiosas. Lorelai, você viu, você presenciou lá a atuação de algumas igrejas evangélicas? Sim. Então, eu acho que nesse sentido a pergunta da Ana Clara, na sua Tá. Não é do século XVIII, né? Agora, tá. Porque não é missão. Não. Eles têm um secretismo gigantesco lá, sabe? Eles fazem. Por exemplo, no lugar onde eles fazem o toré, tem uma cruz cristã. Então, eles têm no capítulo sobre os Turucá, isso está explicado bem bonitinho, sabe? Eles misturam o alho com o bugalho, para eles não entra em conflito, não. Agora, é muito mais, pelo que eu percebi, hein? Eu acho, é muito mais católico que evangélico. Porque tem muito a ver com santo, né? Que não é uma coisa da doutrina evangélica. Agora, eles conciliam muito bem. Não me pergunte como, mas eles conciliam. Aqui, entre os Potiguara também, a gente observa esse sincretismo religioso. Mas o Potiguara tem um problema. Para eles, a religião evangélica é acatada, aceita e tudo bem. Agora, lá no Potiguara, quando como é que ela chama? A cacique Comadre começou a se envolver com Umbanda, eles quebraram o pau e queriam destituí-la, porque ela estava afrontando os costumes indígenas, mas os evangélicos não estavam. É uma coisa assim meio oportunista, né? Tem alguma coisa por trás disso daí. Não dá para encarar isso dessa tranquilidade. Então, como? Rituais de matriz africana confrontam a sua tradição indígena e o evangélico não? Por que motivo? Eu, nas minhas limitações, que não sou da ciência da religião, nem estudo teologia, mas eu desconfio que tem algum elemento extra aí, né? A comadre Guerreira, conheço a comadre Guerreira, tem isso mesmo, tem os rituais lá, não sei os dias, mas tem. A gente frequentou lá nos Turucá, nós fomos O Oswaldo foi muito mais que eu, porque ele ficou lá 15 dias construindo uma oca de adobe, mas eu cheguei aí, a gente foi se benzer, foi fazer uma sessão, foi uma mini pagelância, eu diria, né? Eu ganhei um caqui, ele deu um caqui, que eu... Espera aí que eu vou pegar aqui. Se eles me deram, tá vendo? Esse é o quê, Lorelai? É um caqui. Levanta um pouco. Caqui.
Levanta um pouco na altura do olho para a gente ver. Isso eu trouxe de lá, guardei para mim. Depois de tantas mudanças, ainda sobrou. E os impactos, Lorelai, que você falou, mas a comunidade, ela continua, a comunidade, vocês pesquisaram se a comunidade, ela se posicionava a favor, contra o projeto da transposição? Bom, aquela foto mostra tudo, não mostra? Qual? Aquela, os índios paramentados no meio da rodovia, apontando arco e flecha para os soldados. Aquilo é o momento da... Foi quando a Dilma foi em 2015, porque eles perceberam isso daí, essa obra era para estar pronta em 2010. Está entendendo? Aí não ficou. Hoje, 2020, ela ainda não está. Como eu falei, ela já teve 3 inaugurações. A oficial, a oficiosa, e Bolsonaro foi atrás anteontem lá na Casa do Chapéu inaugurar, lá do agronegócio do Ceará, reinaugurar, tá? Isso que eu leio, eu posso estar esquecendo. Então, não conheci uma única pessoa que tenha dito que a transposição vai ser legal aqui para nós. Nada, nada. É assim, isso não presta, isso compromete o Rio. No discurso do Maurílio, ele retoma, isso compromete a nós, como índios, a ligação dos encantos de luz é uma coisa seríssima. Todos os rituais são feitos pelos encantos de luz. As decisões que eles tomam, inclusive as retomadas, nasceram porque um deles, lá nos anos 60, sonhou com os encantos de luz que deram essa ideia. Vocês vão fazer retomada, que é isso daí, invasões aqui e acolá, ao mesmo tempo, separado, e aí vocês vão começar a luta pelo resgate da terra, que foi retirada lá no tempo da colonização dos sertões, lá no 17 mesmo. Está entendendo? Então, está nos comprometendo enquanto índio, está comprometendo nosso estilo de vida, nosso estilo de pensar, nossa existência no mundo. A identidade, não é, Lorelai? A identidade. Porque eles, para eles, tudo é um todo, é um todo, entendeu? Pega, por exemplo, o antropólogo. Como é que ele chama? Ingold, aquele negócio, né? Então, não tem essa diferenciação, né? Humano, ambiente, homem, natureza, cultura, natureza, não tem. É uma coisa só. No caso deles, eles agregam um elemento sobrenatural. E aquelas águas é o quê? São povoadas de seres. Quando nós saímos de barco para conhecer a região do rio, ele foi mostrando, olha, aqui tem rodemoinhos, aqui tem tesouros no fundo do rio, o barqueiro ia contando, né, tem castelos, tem seres, tem tudo que você possa imaginar. E os encantos de luz têm conexão, tudo isso. E ele diz claramente, se a gente for embora, se o rio acabar, se isso não existir, o encanto vai embora. Ele não vai nos acompanhar, ele não vai morar na cidade com a gente. Professor, o microfone. E o mesmo processo, Lorelai, vocês observaram na outra comunidade, Pipipã? Menos. Lá, muito menos, porque eles não foram diretamente atingidos, eles não têm o nível de resistência e articulação que os Trucá têm, entendeu? Os Trucá já estão, né, eles têm o território, já está demarcado. Os Pipipã ainda estão em processo de demanda de demarcação. Então, eles não têm essa articulação dos Trucá, eles não têm a história de resistência dos Trucá, mas eles têm muitos problemas. E a transposição, o eixo leste, passa ao entorno, não passa imediatamente onde eles estão, mas tem impacto também. E eles disseram, numa região super seca, os canais de concreto passam, eles não têm acesso nenhum àquela água, é uma coisa alucinada, é surreal. Eles prometeram, foi bem assim, eles prometeram colocar umas torneiras
Quer dizer, não deve ser uma torneira que dá da nossa casa, né? O acesso para Eu lembro dessa proposta. Eu estava na escola e eles me levaram para lá, para a sede da empresa de engenharia, dizendo dessa proposta, de colocar Aonde era a encanamento. escola? Aonde era essa escola? Eu moro em Custódia, perto de Floresta. Custódia, tá. Perto de Monteiro, né? Pertinho de Monteiro. Tá. Mas é Pernambuco. É Pernambuco. O canal passa por lá. O canal A O eixo leste, é exatamente o eixo leste. Exatamente. Então, Ele foi uma passa por Custódia e desgraceira absoluta, exatamente. Eles empregaram as populações urbanas, rurais e os índios com 1000 promessas, mas a maior promessa era, olha o rio fraquinho, todo mundo percebeu, mas a gente vai revitalizar, a gente vai, né, vai reflorestar todas as margens, vão voltar os animais para casa, fizeram nada. Eu lembro que eles mostraram o projeto para depois de quando ficassem pronto, que eles estavam preparando já para reflorestar todo o leito do rio, reflorestar tudo com espécie nativa. E isso, nada disso foi feito. Então, aí veio o Apolo, nada disso, veio o Apolo, mas toda a justificativa desse projeto era levar um copo d'água para o nordestino, um caneco de água para o nordestino que está sedento. Nunca foi, gente. Esse projeto só tinha uma finalidade. Na verdade, ele é tão louco que no local onde se tira a água é muito mais necessária que para o local aonde ele vai, aonde ele finaliza, são as plantações do agronegócio, lá no Ceará. O Apolo, deixa eu ver se eu acho aqui, o Apolo fala desses colchados que foram feitos. Lorelai, por acaso vocês pensaram em ver o quantitativo de dinheiro gasto? Ou nem pensaram na pesquisa? Não, isso aqui tem corrupção com força, minha amiga. Isso daí era para terminar em 2010, em 2020, ainda não terminou. Ela gastou mais de 80%, tá aqui, os dados estão todos aqui, do previsto para não estar pronta e não fazer o serviço que era para fazer. Olha aqui, o Apolo descreve tudo isso, só me dá um momentinho que eu vou achar. Olha aqui, vou ler isso para vocês. Isso é o Apolo, tá? Se o objetivo verdadeiro do governo fosse o abastecimento humano e a dessedentação animal da economia familiar e dos pequenos fazendeiros, se e quando o Nordeste setentrional necessitasse, obviamente, a obra seria feita com tubos fechados e não com canais abertos, fazendo toda a diferença em custo, operacionalização e perdas relativas à evaporação. A obra é uma obra de uma insânia, tá entendendo? Que todo mundo foi contra. Aqui tem depoimento de engenheiro, tem depoimento das 5 grandes, né? Camargo Correia, Odebrecht, OAS, Sachi, Andrade Gutierrez, todas enfiadas lá. Mamando, né? Tem até denúncia de corrupção no próprio Exército, que foi a fase inicial, foi muito barra pesada. E o estrago está feito, né? Você chega lá, eu acho interessante quem quiser conhecer a história, ir lá e ver pessoalmente, porque é uma coisa assim, é um nível de devastação que eu nunca tinha visto. E como eu contei para vocês, mudou radicalmente. Eu saí de lá e falei, eu vou mudar minha pesquisa, vou fazer outra coisa. Os problemas aqui tem outra dimensão, não tem nada a ver com o que eu estava imaginando, não. No fim das contas, como eu tinha tanta gente, a gente até conseguiu fazer 2 em 1, sabe? Desloquei 3 ou 4 pessoas para fazer o trabalho original e o resto ficou todo voltado para a transposição. E agora veremos, né? Mais uma obra, mais uma ruína que não... Em breve vai ser isso, já. Por isso que o nome é das águas encantadas, águas da ilusão, que é o que ele falou, foram vendedores de ilusão. Eu vou passar o e-book por e-mail para eles, Lorelai,
para os alunos. E acho que a gente encerra por aqui, já são 7 horas. Ah, é? Sim, e os alunos vão para outras aulas remotas. E agradeço, viu, Lorelai? Agradeço muito. Obrigada, Alice. Obrigada pelo convite, pelo interesse da pesquisa da gente. Muito por você. E é isso, se você quiser. Esse convite. Agradeço muito você aceitar esse convite. E a gente... Então, obrigada, eu que agradeço, e é isso, se vocês quiserem, depois tem as fotos. Eu posso mandar para a Alicia divulga as fotos da apresentação maior que eu fiz para os meus alunos lá. Essa pesquisa eu apresentei lá na universidade, lá no Oregon também. Foi aí eu enchi muito de fotos, são bem bacanas. A gente pode disponibilizar também seu e-mail, se algum aluno tiver interesse. E eles estão aqui parabenizando pela apresentação, foi excelente, os alunos aqui no chat, viu, Lorelai? Sim, obrigada, gente, que bom que vocês gostaram. E é isso, é uma história triste, mas é uma história que a gente tem que registrar, porque não dá para ficar, né? Tem que ter muito claro da memória e perceber, porque foi muito sério o que eles fizeram. Ah, tem um filme, gente, tem um filme, como é que eu esqueci? A última coisa, um produtor sueco independente veio para cá e ele fez um filme. Ele fez um filme sobre o Rio São Francisco, sobre esse trabalho que eu estava desenvolvendo e a história da transposição. Aí aparece eu, o Perry Scott, a gente deu depoimento. Eu estou super brava desse filme. Você lembra do nome, Lorelai, para a gente? Eu lembro, mas eu prometo que eu vou atrás dele. Eu lembro do nome do cineasta, Thomas Toivonen. Né? Se vocês procurarem Thomas Toivonen, Rio São Francisco, Trucar, ele foi lá, ficou na ilha, até com o Florian, que é aluno do PPGS, está fazendo doutorado. Em suma, tem um filme, eu vou resgatar para vocês, eu prometo, mando para a Alice, ok? Um filme de meia hora, por aí. Então tá, Lorelai, viu? E aí aparecem todos esses personagens que eu falei, Neguinho, Bertinho, Caciquidão, todos eles, Claudinha, ok? Tchau, gente. Tchau, Lorelai, grata, viu? Agradecida. Boa. Beijo. Beijo, Alice. Tchau. Tchau. Beijo, pessoal. Beijo. Então, boa noite. A gente passa para vocês o e-book da Lorelai,